Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia, ontem, né, e hoje está sendo um dia um pouquinho puxado para quem acreditava no resultado da eleição, né, diferente. Mas eu te trago uma palavra de Deus para o teu coração. Ontem à noite foi uma noite muito difícil, não só na minha casa, mas na casa de muitos que acreditavam em um resultado diferente. Mas sabe, quando eu fui para o meu quarto, fechei a minha porta, eu falei para Deus, Deus, por que tudo isso está acontecendo? E Deus falou ao meu coração, a minha igreja precisa começar a viver por fé e não pelo que ela vê. Agora está na hora de se levantar os verdadeiros adoradores. Queridos, eu te trago essa palavra para o teu coração. Não viva pelo aquilo que você vê. Hoje a gente abriu as redes sociais e muitas tragédias as pessoas estavam postando e mostrando do que aconteceu ontem. E muitas coisas, sabe, queridos, vai se intensificar. Porque todas as vezes que o povo precisava de alguma forma de um conserto, Deus ele trazia juízo para aquele povo. Sabe, eu acredito que essa escolha das pessoas vai trazer uma grande consequência. Mas nós precisamos respeitar as autoridades que vêm de Deus. Ainda que a gente não concorde, nós precisamos respeitar essa autoridade. Sabe, eu vejo muita gente fazendo postagens, falando da igreja. E, gente, creia, quando você fala da igreja, você está falando do próprio Deus. Não persiga a igreja de Jesus, você está perseguindo Jesus, sabe? Às vezes as pessoas falam dos pastores por ter feito escolhas erradas com relação aos seus votos, e isso tem incentivado. Mas quando a gente olha para algumas pessoas que estão falando, a gente fica pensando, será que essas pessoas são tão envolvidas ao ponto de se preocupar verdadeiramente com a igreja de Jesus, ou o seu ego está falando mais alto, por isso está falando dos seus próprios pastores? Queridos, isso é muito triste quando a gente vê postagens desse tipo, porque isso você acaba falando do teu próprio Deus. As pessoas não entendem que quando você fala da sua igreja, você está falando do seu próprio Deus. Quando Paulo começou a perseguir a igreja de Jesus, Jesus não teve um encontro com Paulo e disse, Paulo, Paulo, por que persegues a minha igreja? Não, ele falou, Paulo, por que você me persegue? Jesus toma para si a perseguição pela igreja. Gente, que nós possamos ter temor quando nós abrimos a boca para falar de um pastor ou de alguém. Eu não acho que as pessoas são perfeitas, por isso o nosso alvo não pode ser no homem. Se o seu alvo for no homem, você está servindo um Deus totalmente errado. Que você possa tirar a idolatria do seu coração, que você possa viver verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho de Cristo não é sobre filhos mimados, que só adoram o Pai quando ele tem um resultado de verdade. O verdadeiro Evangelho de Cristo é quando você adora o Pai, mesmo que o resultado não te agrade. Adoração a Deus não é sobre aquilo que Ele pode te dar, mas é sobre aquilo que verdadeiramente Ele é. Que nós possamos ser cristãos verdadeiros, que não só de fala, mas de atitude verdadeira. Sabe, queridos, eu fico triste sim por tudo isso que está acontecendo. Já chorei sim por tudo isso que está acontecendo. A minha família sim está sentindo por tudo isso que está acontecendo, assim como a família de muitos. Mas eu creio que o meu Redentor vive. E tudo isso, sabe, que está acontecendo é cumprimento da volta de Cristo. Se prepare, porque essas pessoas que escolheram errado, no momento que elas caírem na real, ela vai precisar de um adorador de pé. Saiba que a sua vida pode ser referência para essa pessoa. Muitas das vezes caímos com as nossas atitudes, caímos com os nossos sabe, a gente fala demais às vezes. Deus não nos chamou para ser julgadores. Muitos já estão falando sobre profecia. Dobre seu joelho e a sua língua antes de falar de um profeta de Deus. Cuidado, o profeta também erra. Deus não erra, mas o profeta pode errar, porque ele é um homem. Temos que ter responsabilidade da profecia? Temos sim. Temos que ter responsabilidade do que Deus nos entrega? Temos sim. E isso nós não podemos ir contra.
mas tome cuidado com aquilo que você fala de Deus e dos homens que Ele levantou. Uma profecia errada não significa uma vida da pessoa toda errada. Muitas das vezes as pessoas profetizam errado porque são movidos a sentimento. E nós não podemos entregar algo que Deus não nos entregou. Nós não podemos falar mais do que Deus mandou a gente falar. Tem pessoas que entregam profecias e querem enfeitar a profecia. A profecia não é para ser enfeitada, é para ser entregue. Então, cuidado quando você falar de um profeta, um homem ou mulher separado por Deus. Eu te entrego essa palavra para o teu coração. Queridos, se você não crê em Cristo, se você não crê em Deus e fez a sua escolha, não use Deus então como amuleto da sua vida. Quando você vai lá e você aperta, quando você aperta 13 e dá um voto para quem não professa a Deus, você está dizendo simplesmente que você não concorda com o que está escrito na palavra. Então não diga que você ame a Deus, porque você não ama. Você ama o que Ele faz para a tua vida, mas Deus você não ama. Então não use Deus como amuleto para você ganhar as suas coisas no momento que você quer, no momento que você buscar. Deus não é isso. Deus é muito mais do que isso. Quando você diz que ama a Deus, você está pronto a renunciar por amor a dele, por amor a Ele. Mesmo que você não concorde com o outro lado, muitas das vezes você vai renunciar por amor de Deus. Porque se a palavra diz que você não pode votar em alguém por isso ou por aquilo, você simplesmente não vota. Mas muitas das vezes os nossos votos eles vão a favor da nossa vida pessoal, daquilo que nós queremos para nós, e nós esquecemos que a conta vem para toda uma nação. Então tome cuidado, tome cuidado. As escolhas, o resultado das nossas escolhas, elas sempre vão vir, sempre vão vir. Querido, se você votou pelo certo, glorie-se no Senhor, fique firme nele. E eu sei que muitas coisas Deus ainda vai fazer pela nossa nação. Sabe, o avivamento vai vir, o avivamento está chegando. E esse avivamento é para você usar ele para levantar em Deus pessoas que vão precisar da sua ajuda. Não é hora de brigar, é hora de você se levantar, erguer a sua cabeça, estender a mão para o seu próximo. É essa a vontade de Deus para nossas vidas. O juízo de Deus vai vir, você não precisa pedir isso. Ele é justo, Ele sabe o que tem que fazer. Que Deus abençoe a todos.